Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai discutir um assunto que eu gosto muito e ele se chama Jamstack. Você fala, wow, what the fuck? Primeiramente, o que é Jamstack e Daniel, por que você está falando sobre isso? Bom, você talvez tenha percebido que recentemente eu fiz muitos vídeos relacionados a Gatsby, a Next e essas novas tendências de renderização no servidor por parte do Next e geração de sites estáticos por parte do Gatsby e também do Next, que ele faz os dois, né? E tudo isso engloba uma tendência maior que a gente chama de Jamstack. E primeiramente, o que é uma stack? Bom, se você for novo no mundo de desenvolvimento, uma stack é um conjunto de linguagens ou de boas práticas. Então, por exemplo, quando a gente fala que eu vou usar o MERN stack, significa que a stack de linguagens que eu estou usando, ela envolve o MongoDB como banco de dados, o Express como framework de back-end do Node, o React e o Node, né? Quando eu falo, por exemplo, o Pern stack, aí é uma stack que usa o Postgres como banco de dados e também o Express como framework do Node, React e o Node. Então, stack é um conjunto de linguagens. Aí a gente vem aqui para o Jamstack. Você pensa, pô, Daniel, Jam é o quê? Que linguagens são essas? Na verdade, Jam não é um conjunto de linguagens, é um conjunto de boas práticas. Jam significa JavaScript, APIs e Markup, ou seja, arquivos de Markdown. Então, quando você diz para mim que você está usando um MERN stack, eu sei que linguagens você está usando. Mas quando você diz para mim que você está usando o Jamstack, eu não sei que linguagens você está usando. Porém, eu sei que boas práticas você está seguindo, principalmente no front-end. Como você pode ver aqui no site principal do Jamstack, que é o jamstack.org, são sites rápidos e seguros que usam a prática de pré-renderização, como a geração de sites estáticos lá do Gatsby e do Next, para a gente poder hospedar esse nosso site, ou seja, esse nosso front-end, em uma CDN e assim a gente conseguir remover completamente a necessidade de um servidor. Você fala, ué, mas e o que é uma CDN? Bom, uma CDN, eu vou dar o exemplo para vocês de CDN, a mais famosa que tem hoje. Se você já usou o Netlify para hospedar algum site seu, você usou uma CDN. Uma CDN significa Content Delivery Network. Isso nada mais é do que um servidor que é especializado em servir arquivos estáticos. Então, se o seu background é em back-end, você lida com CDNs na hora de salvar dados gerados pelos usuários. Então, no seu sistema o usuário tem uma foto de perfil, beleza, então essa foto de perfil você vai salvar em uma CDN, porque é um arquivo estático, é uma imagem. Ah, tem como usuário fazer uploads de vídeos, então o seu site é tipo um YouTube da vida, você vai pegar esse vídeo e você vai salvar em uma CDN, que o vídeo é um arquivo estático, ele não muda, o usuário fez o upload e acabou. Agora, se o seu background é em front-end, se você estiver usando essas tecnologias mais na moda, tipo React, Gatsby, Next, e eu sou mais da comunidade do React, então eu sei mais essas, tá? Mas tem esses equivalentes no mundo do Vue e do Angular. Tem, por exemplo, o Nuxt.js para Vue e tem o Scully, eu acho, para Angular, que os dois são geradores de sites estáticos. Enfim, se você estiver usando uma dessas novas tecnologias que estão na moda, você está criando um site estático. É um site que pode ser pré-renderizado e ele não precisa de um servidor, ele pode ser hospedado aqui no Netlify. E assim como um arquivo de vídeo ou um arquivo de áudio, imagem, o seu site ele não muda, ele é estático, é simplesmente HTML e CSS e um pouquinho de JavaScript. Então, por exemplo, aqui ele até mostra que frameworks geralmente são usados aqui no Netlify. Se eu usar um Gatsby, por exemplo, o Gatsby ele gera um site estático. O que acontece? Eu vou lá, programo minha aplicação em Gatsby, e aí no final, quando eu quiser fazer um deploy nela, eu aperto um Enter lá no comando de build, e aí o Gatsby ele vai fazer as requisições às APIs, vai ler os arquivos Markdown, vai ler os arquivos .json, vai compilar isso tudo em uma série de páginas HTML e CSS e pronto, o seu site é estático. Se você acessou a nova versão do meu site aqui, o meu site é 100% estático.
Mesmo eu consumindo a API do YouTube, eu consumo a API do YouTube somente na hora do build. Depois que eu faço um build no meu site, isso daqui já está pronto, já está renderizado. E como isso é estático, eu posso sim hospedar em uma CDN. E qual a diferença de hospedar um site estático feito com React ou Gatsby, por exemplo, ou Next, numa CDN e não num servidor tradicional? Bom, se você for hospedar num servidor tradicional, você provavelmente vai ter que chegar lá no AWS, no DigitalOcean. Você vai ter que procurar uma máquina para você comprar. Aí você vai pagá-la por mês, vai se conectar naquela máquina, depois você vai ter que gerar algum processo de Node, por exemplo, apontar todas as requisições ali para o seu arquivo estático, é complicado. E quando você mexe no Netlify, você não mexe com o servidor. Você fala assim, ó, Netlify, o meu site é esse GitHub aqui, ó, posso subir ele. É só esse o trabalho que você tem. E toda essa padronização dos sites não precisarem de servidor, não precisarem de configuração adicional, porque eles são só HTML e CSS, a gente pode usar um serviço especializado para hospedar eles. E é aí que entra o Netlify. Então, uma CDN nada mais é do que um arquivo especializado em servir arquivos estáticos. Ele tem todo um esquema de caching também por trás dele. Então, se por exemplo, a galera aqui mais do Brasil está acessando meu site, os servidores do Netlify aqui do Brasil vão fazer cache perto das regiões que estão fazendo o maior número de requisições, diferente de um AWS. Se eu fosse hospedar isso lá na AWS, eu teria que configurar a estratégia de caching na mão, e isso é chato. Quando eu coloco numa CDN, ela já faz isso tudo para mim. Então é aí que o Jamstack brilha. Ele simplesmente diz que sempre que possível, faça um site estático, sempre. Porque com isso você não precisa mais configurar um servidor na mão, você ganha todos os benefícios do Netlify, de fazer caching e tudo. É mais leve tanto para o cliente quanto para o servidor, porque o cliente não precisa renderizar conteúdo nenhum, porque a página já está renderizada, e o servidor, ou seja, CDN no caso, que vai mandar alguma coisa para mim, ele só vai mandar HTML, CSS e JavaScript, só. Então, esse processo de páginas estáticas é melhor para mim que está consumindo o site e é melhor para mim, servidor, que está servindo o site, porque eu não tenho nenhum poder de processamento pesado acontecendo em nenhum dos lados. E agora que a gente já entendeu o que é Jamstack, vamos ver alguns exemplos aqui do que não é Jamstack. Inclusive, eles até falam aqui no próprio site que se você construir um site usando, por exemplo, o Jekyll, o Hugo, Next, Gatsby, você já está usando um gerador de site estático, então você está seguindo sim as boas práticas do Jamstack. Mas o que não é Jamstack? Tudo que precisa dessa hospedagem tradicional num servidor, páginas que são dinâmicas e que são renderizadas num servidor também não é Jamstack. Então, por exemplo, um monolito que foi construído com algum Ruby on Rails, ou um monolito até construído com o próprio Node, ou qualquer outra linguagem de back-end, tipo esses frameworks que usam a arquitetura MVC, tipo Django ou Ruby on Rails, isso não é Jamstack. Por quê? A gente tem um grande monolito que recebe todas as requisições, ele renderiza o HTML e envia para mim. O servidor faz isso. Isso não é estático, isso é dinâmico e o servidor precisa processar essa página. Então isso não é Jamstack. E por que você deveria usar o Jamstack? Assim como eu falei, tem uma parte de melhor performance, porque você tira a carga dos dois lados e você tem os benefícios de uma CDN. Você tem uma maior segurança. Você fala, ué, como assim segurança? O que tem a ver eu usar um Next e meu site ser mais seguro? Porque quando você usa, por exemplo, se eu tenho um site de algum projeto pessoal meu, algum site project, e eu tenho as páginas principais, tipo a home, uma página de contato, um blog, e eu tenho separado em uma outra aplicação, por exemplo, a parte de login, de lidar com os dados do usuário, essa página principal, tipo essa daqui do meu site de home, cursos, portfólio, contato, eu quero que essa página esteja disponível para o mundo inteiro, eu quero que tenha bom SEO, e faz sentido isso estar separado da minha aplicação principal. Então, ao invés de eu ter um monolito, um grande monolito usando um MVC ou um Ruby on Rails, por exemplo, que serve tudo, o Ruby on Rails ele serviria tanto a parte de login com os dados dos usuários, quanto essa parte aqui que está disponível para todo mundo. Se alguém conseguir
acessar o seu MVC, ele tem todos os dados do usuário lá. Agora, se eu tenho esse desacoplamento, entre o front-end, que precisa de bom SEO, e o resto da aplicação, se alguém conseguir penetrar de alguma forma aí na minha CDN, onde está o meu site feito com Gatsby ou Next, a única coisa que esse atacante, esse hacker, vai encontrar são arquivos estáticos. Ele não vai ter acesso a nada da minha aplicação. Está separado. Então, por isso, mais segurança. E um outro motivo que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, sabe o que é? Cheaper e easier scaling. Quando a sua aplicação é estática, ela não é dinâmica, não muda, não tem nenhuma forma de processamento de algum servidor, é muito mais fácil e muito mais barato dela escalar. A estrutura que você precisa para montar uma CDN é muito mais simples. E está ficando cada vez mais comum esses serviços de CDN. Eles são extremamente baratos e escaláveis. O CDN da Netlify, por exemplo, o plano gratuito deles, eles deixam você ter 300 minutos de tempo de build e 100 GB de banda consumida. Então, assim, se o seu site pesa aí uns 200, 300 KB, você pode consumir 100 GB de banda disso, então dá para fazer as contas aí de mais ou menos quantos acessos ao seu site você poderia ter por mês. E 300 minutos de build significa que quando você está programando no Jamstack, provavelmente vai ter alguma etapa onde você aperta um Enter, rola um build, e esse é o tempo de build, é quanto tempo que o seu site gastou aqui dos servidores do Netlify para buildar. Então, o site que eu construí com Gatsby, ele demorava mais ou menos 2 minutos de build. Toda vez que eu fazia uma alteração nele, o Netlify vinha e gerava ele de novo. Gerava novamente todas as páginas HTML e CSS. E se eu tenho 300 minutos de build todo mês e um build meu demora 2 minutos, fazendo as contas, eu poderia fazer, entre aspas, 150 alterações no meu site. E aí, a cada alteração que eu fizesse ia buildar de novo. Enfim, é extremamente barato. Esse é o ponto que eu queria chegar. E beleza, então você fala, pô, Daniel, entendi o que é Jamstack, mas assim, existe alguma desvantagem de eu usar Jamstack? Que você falou que sempre que possível é bom usar ele. E a única desvantagem que existe é que acontece um processo de build que demora. Toda vez que você faz uma alteração no seu site, ele tem que regerar todas as páginas. Então, por exemplo, aqui no meu site, toda vez que eu faço um build, o meu site feito em Next, ele vai fazer novas requisições para a API do YouTube e vai pré-renderizar isso daqui para mim. Toda vez que eu faço um build, eu vou lá e chamo a API do YouTube. E o meu site ele é relativamente simples, ele tem poucas páginas, aqui tem pouquíssimas. Mas se meu site fosse grande e tivesse muitas páginas, eu já vi relatos de pessoas que usaram Gatsby para sites de 50 mil páginas. Fala, meu Deus, 50 mil páginas. Sim, é possível, principalmente quando você tem um blog ou você tem algum site de documentação. Por exemplo, o site do Gatsby, eu não faço a menor ideia de quantas páginas isso daqui tem, mas é muita página. Deve ser aí na faixa dos 50 mil também. Quando você tem um site na proporção do Gatsby, imagina, toda vez, vem aqui e fala, ó, quer saber, eu quero trocar aqui o nome o título da home. Putz, lá vou eu chegar aqui no meu Netlify e mandar ele regerar de novo 50 mil páginas. Então, pode ser um processo custoso e caro. Porém, felizmente, a comunidade está conseguindo resolver esse problema. Então, olha só, hoje é dia 21 de agosto de 2020 e eles estão desenvolvendo por agora uma estratégia de builds incrementais. Então, essas grandes plataformas como o Netlify ou o próprio CDN aqui do Gatsby que eles têm, aqui ele se chama Gatsby Cloud, e aí o Next também tem sua própria plataforma, que é a Vercel, inclusive meu site está lá. Eles implementam estratégias de builds incrementais, onde antes deles fazerem um build de todas as páginas, eles rodam um comando, aí, um script de diff, para ver em que páginas que aconteceram diferenças, para eles só buildar as novas páginas, entendeu? E esse processo ficar mais inteligente. E é meio estúpido você parar para pensar que eu quero trocar o texto aqui, quero trocar essa palavra build para outra, e pronto, eu tenho que gerar de novo 50 mil páginas. Não. Isso não faz sentido. Hoje em dia, a gente meio que já resolveu esse problema com os builds incrementais. Se você for usar o Gatsby e for fazer o deploy dele no Gatsby Cloud, que é a plataforma dele, se eu não me engano, o plano gratuito do Gatsby Cloud ele já vem com
com builds incrementais, mas eu não tenho certeza. Mas a moral da história é que existe sim uma solução para esse problema, ela só não está tão comum ainda quanto a gente gostaria. Mas assim, ó, pô, dificilmente uma pessoa ou uma empresa vai ter um site de 50 mil páginas. Tipo, esse meu site aqui, eu acho que ele tem, deve ter umas 15 páginas, umas 20 no máximo, contando com essas, cada uma aqui dos meus cursos, e gerar 20 páginas de novo, mesmo se eu não usar os builds incrementais, se eu der um build aqui de novo do zero, esse meu site do Gatsby ele demora uns 40 segundos para buildar. O meu site com Gatsby ele só demorava mais porque tem toda aquela questão do GraphQL, que ele tem que construir o esquema antes. Enfim, eu não sou nenhum mestre em GraphQL, mas o build aqui do meu site Next é 40 segundos. E caso eu tivesse um site gigantesco e quisesse, e se ele realmente fosse estático, ou seja, se eu pudesse aplicar os princípios do Jamstack, existem sim alternativas de build incremental para me ajudar nisso. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Esse conteúdo ele é relativamente difícil, então se vocês tiverem qualquer dúvida aí, é só mandar nos comentários. Valeu, pessoal! Até uma próxima!